Olá pessoal, Gaza na área e hoje nós vamos falar de Cielo, a empresa de pagamentos e também uma certa fornecedora de crédito, né? Principalmente por causa das antecipações que eles fazem com as maquininhas. Lembrando que esse vídeo se constitui única e exclusivamente pela minha opinião, não caracterizando recomendação de compra, venda ou manutenção de valores mobiliários. Mas vamos lá, galera, vamos começar pelo gráfico aqui, abrir um histórico para vocês enquanto eu vou falando do que aconteceu nesse meio tempo. Fez o IPO lá em 2009, começou a melhorar os resultados, crescer, pegar market share e tal, melhorando o resultado. Chegamos lá em cima na área de topo conhecido como a distribuição, né, onde o tuba entrega na mão da sardinha e depois deixa cair. Mas vamos lá, nessa faixa de preço aqui, ela entregava um lucro líquido anual em torno de 2 bi aproximadamente. Lembrando que ela tem 2.700 de ações. E beleza, tinha uma certa estabilidade lá, tocava em 25, 23, 25, 23. Ela tá menos aqui porque foi descontado os dividendos, né? Então ela pagou uns R$ 2 de dividendos aí daqui para frente. E é mais ou menos isso aí. Aí o que aconteceu? É, Começou ali em 2018 a surgir um monte de outras empresas, todo mundo fornecia maquininha de pagamento, PagSeguro, não sei o que, um monte de empresa, etc. E aí a galera começou a ficar com medo nesse sentido, lembrando que também surgiu o Pix, aí que, né, papel quando entra em tendência de baixa, sai de baixo, que aqui não tem fundo não. Em bolsa brasileira, tendência de baixa, a gente vai buscar petróleo fácil. 90% de queda. Aqui tem que ter paraquedas, tem que ter paraquedas, senão não aguenta. Mas vamos lá, e efetivamente ela veio diminuindo o lucro, né? Realmente ela perdeu o mercado, ela diminuiu o lucro e etc. Fez uma reestruturação ali, mudou a estratégia de negócio, mas ela ainda tem um mercado bem grande aí, né? Se você for lá no McDonald's, a maquininha da Cielo tá lá esperando para você comprar o seu Big Mac gostoso. Mas enfim, vamos aos fatos. A Cielo apresentou aqui no segundo trimestre um lucro líquido de 700 milhões, só que tem receita não recorrente nessa história, tá pessoal? Tinha um dinheiro provisionado lá para talvez uma alteração de cobrança de ISS. Então, aqui tinha um lucro não recorrente. A gente está em torno de 436 milhões de lucro recorrente. Mas se você pegar, vamos lá, pegar 400 redondo por 4 trimestres, 1.600 já é uma margem de lucro assim, quer dizer, um lucro por ação muito interessante. Lembrando também que é uma empresa pagadora de dividendos, só que ela não tem uma estabilidade de dividendo, né? Como vamos pegar aí, por exemplo, uma Taesa, né? Um Banco do Brasil e etc. Mas ela paga dividendos anuais. Outra coisa interessante também na posição acionária, o Banco do Brasil tem 30% das ações BB Elo Participações é o Banco do Brasil. 28% da participação. E um outro fundo aqui que Xaba tem 30%. Então a gente só tem 40% de free float. Lembrando que pouco free float é interessante. O que mais? Ela anunciou um pagamento de dividendo aí de 7 centavos aí no resultado do dia primeiro, que também já vai entrar lá naquela conta de resultados. Então vamos lá. Valor patrimonial de 4,31%. Lembrando, pessoal, que o valor patrimonial, quando você vai fazer uma análise fundamentalista, ele tem um critério de avaliação diferente para cada setor, né? Por exemplo, você pega lá a Taesa, por exemplo. Você tem a estrutura, as torres, os cabos. Então, o valor patrimonial ele tem uma certa importância. Ele é uma coisa física de fato. O valor patrimonial já numa empresa de crédito ou de tecnologia, né, que nem o caso da Cielo,
ele tem um valor diferente. Porque, né, por exemplo, a maquininha da Cielo ali, azulzinha na sua mão, você pode passar nela R$ 10 ou R$ 1 bilhão. Então, ela tem o mesmo valor patrimonial, mas a geração de receita que pode entrar por ali é infinita, né? Então, tem essa variação aí. Nesse caso, eu acho muito interessante o lucro por ação. Aí eu fiz uma continha rápida aqui, pessoal, de 400 milhões por trimestre, que daria 1.600 bi de lucro, ela vai dar algo em torno de 5,60 por ano, né? Lembrando. 5,60 considerando a minha escolha, o meu preço teto pessoal de limite de compra, que seria 10 vezes o lucro por ação, R$ 5,60. Então, dentro da minha estratégia, ela estaria aqui no meu preço de compra, considerando ainda que tem um VPA de 4,30, tá excelente, excelente. É... Cadê? Aqui, apresentação de resultados. Então é isso, pessoal. Ela foi melhorando, ela recuperou aqui a lucratividade que ela tem capacidade de ter. Lembrando que 400 milhões por trimestre, se a gente for considerar a escala de preços anteriores aqui, ela vai ali teoricamente em R$ 12, se a gente for pegar aqui essa escala de preço. Lembrando também, né, que tem a inflação, então o valor que vai ser utilizado das maquininhas também vai receber esse processo inflacionário e por consequência, a taxa também dentro desses valores inflacionados vai ter uma captação maior. Então, também é um dos motivos que ela conseguiu recuperar essa apresentação de resultados. Lembrando que ela vem numa crescente aí nos últimos trimestres, né? Recuperou, deu uma certa estabilizada também dos resultados. Muito interessante. Agora vamos lá. Qual foi o problema? Qual foi a crise aqui, né? Nessa queda toda? Uma revolução tecnológica de meios de pagamentos, né? Novos concorrentes, o Pix, nova forma de pagamento. Então, por mais que ela conseguiu superar nesse tempo aqui de 2018 até agora, isso não quer dizer que esse fato não vai acontecer daqui para frente. Lembrando que, né, se pegar lá da década de 70 para a década de 80, a evolução tecnológica tinha uma velocidade assim muito lenta. Hoje, 2023, inteligência artificial, chat GPT, para eles inventar um negócio e teoricamente a maquininha deixar de ter utilidade, também é um risco aí de alteração tecnológica que ela ainda existe nela. Mas vamos se ater aqui ao que ela está apresentando de fato. 400 milhões por trimestre, 1.600 bi por ano, com 2.700 bi de ação. Ela teoricamente está no preço. Lembrando que ontem, bom, hoje é dia 3 de agosto de 2023, né? Ela teve uma queda acentuada aí que talvez ela volte aqui nos R$ 3, né? Lembrando que foi o último fundo aqui e tal. Então, com esse resultado que ela está apresentando, com esse VPA, e se ela voltar em R$ 3, eu acho muito interessante aqui. Vai ser uma oportunidade linda. Enfim, pessoal, lembrando que não é recomendação de compra, eu estou falando do que eu acho. Então é isso, pessoal. Um breve panorama aí para vocês entenderem o porquê da queda, o porquê do preço atual e etc. Segue o Gaza e um abraço.